Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse é o terceiro encontro nosso, que falamos um pouco sobre a vida de São Bento, né? Falamos sobre a regra de São Bento. Hoje vamos falar um pouco sobre o que eu denominei a Casa de Deus e sua beleza. Não sei se é o título melhor, mas é uma reflexão sobre o espaço monástico, quer dizer, o mosteiro, enquanto um espaço como casa, lugar de viver, e essa vida beneditina que se vive aí. Portanto, um espaço que tem que atender às exigências da vida segundo a regra de São Bento. Óbvio que não vai dar para a gente falar tudo aqui, mas pelo menos eu coloquei numa folha mais ou menos que a gente pode ser interessante para nós aí. Começo com uma citaçãozinha do Papa Bento XVI, não foi colocada aí, mas é dele, num discurso que ele fez, que eu aconselho todos a lerem esse discurso, na visita que ele fez à França, né, num lugar que foi dos cistercienses e que hoje é um centro cultural, vamos dizer assim. O principal serviço dos monges para este mundo deve ser a oração e a celebração do ofício. A predisposição interior de cada um no mosteiro deve ser a de nada antepor ao ofício divino. A beleza desta predisposição interior expressar-se-á na beleza da liturgia, a ponto de onde juntos cantamos, louvamos, exaltamos e adoramos Deus, torna-se presente na terra um pouco de céu. Deveras não é exagerado dizer que numa liturgia totalmente centrada em Deus, nos ritos e nos cânticos, se vê uma imagem da eternidade. De outra forma, como teriam podido os nossos antepassados, há centenas de anos, construir uns edifícios sagrados tão solenes ou tão despojados e belos? Já a arquitetura, só por si, atrai para o alto os nossos sentidos, para aquelas coisas que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa frase do Bento XVI é de uma felicidade impressionante, porque é alguma coisa assim que ele diz em poucas frases, né, uma quantidade de verdades, uma quantidade de coisas que daria para a gente ficar aqui dias se debruçando sobre isso. Mas algumas coisas importantes que eu acho que nós temos que, por isso que eu coloquei algumas premissas aí, antes de nós começarmos a falar propriamente da vida beneditina, do espaço beneditino, que se fazem necessárias. O Papa falou aqui dessa beleza ou despojamento da arquitetura monástica como consequência de uma vida de oração, de uma vida vivida na presença de Deus. E aqui para nós já está a chave que nós temos que ler, com a qual nós temos que abordar esse assunto do espaço monástico. O mosteiro, ele só pode ser compreendido, e às vezes tem pessoas que se escandalizam, né? Nossa, mas que igreja rica, né? Mas por que esse mosteiro tão grande? Chega lá em Monte Cassino, vê um corredor de 184 metros de comprimento, não? Maior do que uma rua, que dá para 2 carros passarem e ainda sobra espaço, um pelo outro, né? Eu quando saía eu estava numa cela nesse corredor, né? Quando eu saía da cela,
Era impossível não contemplar tudo aquilo, né? Era muito impressionante aquilo, né? E onde nascia o sol, no fundo do corredor, tinha uma luneta, né? Uma rosácea assim, a luz do sol entrava ali por dentro. Era uma coisa maravilhosa, né? Então, quem construiu aquilo de propósito, né? Até a estrada que vai para o mosteiro foi construída de um lado do morro para que tivesse sol o tempo inteiro na estrada. Então, era tudo pensado. Quer dizer, o edifício, a construção foi pensada em vista de quem vivia ali, por quem vivia aquela vida. Então, a construção, de algum modo, estava integrada à oração, ao modo de viver das pessoas que ali estavam. E é isso que o Papa fala aqui. Como entender que esses edifícios tão lindos ou tão despojados foram construídos assim? É porque eles queriam falar algo da vida que era vivida naquele lugar. E o Papa faz uma outra observação. Já a arquitetura só por si atrai para o alto os nossos sentidos. Então, a beleza é algo que passa pelos nossos sentidos. E é isso que nós temos que entender, porque senão a gente não pode de verdade avaliar ou dizer o que é belo de verdade. Vai começar a chamar, se os nossos sentidos acham, né, que aquela exposição que teve lá no sul do Brasil, vai começar a chamar aquilo de belo, né? Chama de belo algo que é contrário totalmente ao verdadeiro conceito de beleza. Então, a primeira premissa que a gente tem que colocar aqui é que a arte não é antes de mais nada de ordem intelectual, e sua ação consiste em imprimir uma ideia em uma matéria. Imprimir uma ideia em uma matéria. Isso que o Papa falou ali. Esses edifícios, eles são portadores de uma ideia de quem vivia ali naquele lugar. Não são só paredes, não são só ornamentos bonitinhos. Há uma ideia por trás daquilo dali. Então, a ideia de beleza é essa. É imprimir uma ideia em uma matéria. Então, por isso que o artista só pode ser um ser humano. O artista é anti-homem, é humano. E por isso, nós não vamos entrar aqui na questão da prudência que é necessária para ser artista, para fazer arte, porque senão a gente ia entrar no campo moral, tudo aqui não é o nosso objetivo aqui. Mas Santo Tomás de Aquino, ele descreve, né, a beleza como it quod visum placet. Quer dizer, o belo é aquilo que é agradável de ver. Se alguma coisa exalta, deleita, causa prazer à alma, pelo fato mesmo de ter sido dada a sua intuição, ela é boa de perceber, ela é bela. A beleza é essencialmente objeto de inteligência, porque o conhece no sentido pleno da palavra. É a inteligência a qual está apenas ela aberta à infinidade do ser. O lugar natural da beleza é o mundo inteligível. É lá que a beleza desce, é lá que ela desce. Mas a beleza, ela cai, de certo modo, também sob o domínio dos nossos sentidos. Nada está na inteligência, né, que não tenha passado pelos nossos sentidos. Então, na medida, cai sobre os nossos sentidos, na medida pela qual no homem esses sentidos servem à inteligência e podem eles mesmos experimentar um deleite, um gozo no conhecer, sobretudo a nossa visão e a nossa audição, né? Então o belo deleita através dos sentidos, pelos sentidos. E eu creio que aqui está um problema para o nosso mundo hoje, porque muita gente para nos sentidos, né? E isso acaba impedindo que a beleza verdadeira apareça, né? A inteligência de verdade nos faça ver o belo.
E ao trabalhar a matéria sensível para fazer a alegria do espírito, a arte, portanto, desejaria crer que o paraíso não está perdido, né? Ela tem como que o gosto do paraíso terrestre, porque a arte, a beleza, né, vamos dizer assim, restitui, ao menos por um instante, a paz, o deleite simultâneos da inteligência e dos sentidos. Essa harmonia que existia entre inteligência e sentidos no paraíso, a arte tem a capacidade de fazer isso. A beleza que nós apreciamos numa obra artística pode nos levar a isso, conjugar sentidos e inteligência harmonicamente, né? Vendo, né? Sentindo aquela beleza. Então, Santo Tomás de Aquino ainda, ele disse que a beleza tem três condições para uma obra ser bela, algo ser belo, um ser belo. Primeiro, a integridade, depois a proporção, depois a claridade, né? A integridade é que o ser não deve faltar nada do que convém a esse ser. O ser deve possuir tudo que lhe é devido. Tudo que lhe é devido. Nada pode faltar a esse ser. Isso seria a integridade, né, que exige algo para ser belo. A proporção ou unidade. O ser é necessariamente proporcional a si mesmo. Todo ser é não contraditório. É uno, né? Isso deve ser entendido assim unicamente em relação à finalidade da obra, né? Que é de fazer resplandecer uma forma sobre a matéria. E a claridade, o resplendor da inteligibilidade dessa obra, dessa beleza, desse ser, o ser é na medida em que é inteligível. Quanto mais inteligível, mais claridade, mais resplendor. Quer dizer, o brilho, né? A claridade é de um ritmo, algo que a gente vê na arquitetura, né? É um reflexo nas coisas, na matéria, né? Na música, né? No que se ouve, no que se vê, de um pensamento do homem, um pensamento divino, né? Um fulgor da graça, algo, uma faísca do divino que se vê, que se ouve, que se sente ali naquilo. Então, o belo, ele possui uma fundamentação, nós diríamos, ontológica, e desse modo ele não está entregue à manipulação subjetiva, da subjetividade. A nossa inteligência mesma, ela está como que invadida pelo sentido da integridade, da proporção, da claridade do ser. Tendemos sempre à ordem, à afirmação do cosmos sobre o caos. Então a inteligência, ela se deleita com o belo, porque nele, no belo, a inteligência se reencontra, se reconhece e toma contato em sua própria luz. É o exemplo de São Francisco, né, que via beleza nas coisas porque ele via Deus. Ele via nas coisas um reflexo de Deus. Toda beleza sensível supõe um certo deleito do próprio olho, ou do próprio ouvido, ou da nossa imaginação. Mas só há beleza se a inteligência se deleita, né? Também de algum modo, né? O perfume você nunca vai chamar de belo. Já a cor você pode chamá-la de bela ou não, né? Então, quanto mais o homem, portanto, elevar a sua cultura, mais vai se espiritualizar o esplendor da forma que o encanta. Mais ele vai se assemelhar, né, ao amor de Deus, porque o amor de Deus provoca, derrama uma participação daqueles seres no seu esplendor, enquanto o nosso amor, né, ele é causado pela beleza do que nós amamos. Então, quanto mais nós, vamos dizer assim, vivermos
e cultivarmos em torno de nós, né, a beleza e crescermos na beleza, com a beleza, mais nós vamos nos aproximar de Deus, mais nós vamos ter capacidade de entender o belo, assim como São Tomás descreve. Mais nós vamos ter capacidade, aptidão para de verdade ver aquilo que é belo. E acho que esse é um desafio para o nosso mundo hoje. Eu coloquei para vocês aí uma planta nesse papel aí, a planta de St. Gall. Tá? Quem for à Suíça, não deixe de visitar essa cidade que vale a pena, St. Gallen, né? Na parte alemã da Suíça. Mas tem uma grande biblioteca, hoje é tudo público, porque não existe mais mosteiro, a igreja da diocese, né? Acho que é até a catedral, não sei se não estou enganado. Mas vocês depois procurem na internet, que aqui não ficou, acho que não está bem visível, não estão bem visíveis os números, mas vocês têm essa planta muito fácil de encontrar na internet. E eu coloquei aí para vocês todos vamos dizer assim, dá para entender, mas eu não sei se todo mundo consegue localizar a igreja, que é o número 1, acho que está bem visível aí, bem no centro da planta, tem a igreja, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? E o claustro, olhando assim para baixo da igreja no papel, vocês vão ver o claustro principal, tá vendo? Com a letra W, né? No meio, né? Acho que é o, né? Tá aí, não é? Não é W que tá aí? Então, tá muito pequenininho, né? Mas dá para ver que é o claustro, né? Essa planta de St. Gall, sobretudo após essa planta, que já foi feita em cima de outras plantas de mosteiros que já existiam, mas o Carlos Magno, o filho dele, o Luís o Piedoso, acho que eu já fiz menção aqui, quando nós falamos daquela aula sobre Cluny, né? Essa planta, de certo modo, foi apresentada em Aix-la-Chapelle, Aachen, que era o centro do Império Carolíngio, hoje fica na Alemanha, né? No ano 817, onde houve um sínodo, uma reunião lá de bispos, abades, e nessa reunião foi mandada essa planta para o mosteiro de St. Gall. Por isso que ela ficou com o nome de planta de St. Gall. Mas é que todos os mosteiros, de certo modo, a partir daí começaram a ser construídos a partir dessa planta. Se vocês forem no mosteiro aqui do Rio, São Paulo, da Bahia, vocês vão ver, tem um claustro, e em torno do claustro nós temos os edifícios do mosteiro. Óbvio que não tem todas essas, não que os mosteiros tenham que seguir essa planta tintim por tintim, mas essa planta passou a ser inspiração para as construções monásticas, né? O claustro central, refeitório, capítulo, igreja, né? Noviciado, dependência onde moravam os monges professos, a setor de trabalho, oficinas, né? Nós temos que lembrar hospedaria. Os mosteiros medievais, sobretudo, tinham hospedarias, porque muitos ficavam no campo, né? E hospedavam muitos peregrinos, muitas pessoas que passavam, e pessoas que passavam a cavalo, com carroças, com charretes, né? Então tinha que ter lugar para isso tudo, né? Então era uma verdadeira cidade. Mas o mosteiro constituiria assim um conjunto autossuficiente, né? Esse aí formado por um retângulo de 152 metros por 213, que interiormente era formado, né, por todas esses lugares, que nós vamos chamar aí lugares regulares, né, do mosteiro, né? Nessa planta aí várias entradas que são colocadas. Vocês podem ver também enfermaria, horto, né? Isso aí era parte do prédio, fora quando o mosteiro ainda tinha terras em volta, né? Que eram cultivadas, como Cluny e outros mosteiros importantes. Bom,
essa planta, ela deu origem, então, né, vamos dizer assim, a uma concepção dos mosteiros atendendo às exigências da regra de São Bento, né, mas concebido como um lugar que serviria a essa vida que deveria ser vivida aí dentro do mosteiro. Então, vejam só, a concepção do claustro monástico, né? Não sei se aqui todo mundo já visitou um claustro. Quem tiver curiosidade para... Nossa, agarrou alguma coisa aqui no meu olho que eu não estou sabendo o que é isso, está me dando uma aflição aqui. E quem tiver curiosidade para conhecer, por exemplo, o claustro daqui do nosso mosteiro, agora no no domingo de Ramos poderá fazer isso, ainda que não seja para conhecer o claustro, mas pode participar da procissão de domingo de Ramos, que a procissão de domingo de Ramos passa pelo claustro do mosteiro. Aliás, começa no claustro do mosteiro. Então, aqui no nosso mosteiro é um costume monástico isso, domingo de Ramos, apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, Corpus Christi, e o dia de finados, ou então como morre um monge, né, que lá é o cemitério também. Então, nesses dias se entra, quem estiver na igreja entra no claustro, né, acompanhando a procissão dos monges. Então, o claustro, se vocês perceberem, é um lugar fechado, aberto no meio. Em geral, é onde tem um jardim muito bonito, né? E também aqui nessa planta de Santo Galo vocês podem ver isso, né? E no meio, em geral, quase todo mosteiro é assim, tem uma fonte. Nessa fonte existem 4 saídas de água. E praticamente 90% dessa fonte no meio tem uma cruz. Na nossa tem um pilar muito grande, no alto tem uma cruz muito bonita, de ferro batido. Qual o significado disso do claustro, né? O mosteiro é concebido como deserto. Então, o mosteiro todo de pedra, madeira, né, branco, né? Enquanto a nossa igreja, que é bem barroca, bem ornada, né? O mosteiro é muito despojado. Tudo pedra, branco, pintado de branco e madeira. E ferro, né? Às vezes nas sacadas, assim, em alguns lugares. Essa construção, né, com o jardim no meio, significa o paraíso. Então, no meio do deserto, o paraíso, o oásis, não? E a nova árvore da vida, né, é a cruz. Por isso, no meio da fonte, está encimada pela cruz. É a nova árvore da vida. E os 4 rios do paraíso, que está descrito lá no Gênesis, né, que saem da cruz, né? Em alguns lugares, tem muitas inscrições, no Mosteiro de Boiron, na Alemanha, muito bonito, tem as inscrições lindas, não? Eu até copiei essas inscrições quando eu vi lá, nessa fonte, né? Muito bonito. Então, esse simbolismo já do claustro do mosteiro, em alguns lugares, como aqui no Mosteiro do Rio, por exemplo, é o claustro, o cemitério. É o lugar, e é o lugar que é onde se faz a recreação da comunidade também. Quer dizer, após o almoço e após o jantar, é no claustro que se faz, o momento que se fala ali no claustro, que é o momento em que se faz a recreação da comunidade. Hein? E de modo que esse ambiente monástico, não, do claustro, ele é muito interessante a gente ver, e depende muito, mas eu aconselho vocês depois entrarem na internet, procurarem o claustro, por exemplo, do mosteiro de São Domingos de Silos, na Espanha. Vocês vão ver que bonito que é o claustro de lá, não? Existem muitos tipos de claustro, mas esse claustro particularmente é muito bonito, é tido como um dos mais bonitos, né? Mas é muito interessante isso, né, de ver esse simbolismo, quer dizer, o claustro está aberto para o céu,
para cima, quase que como a dizer o que o mosteiro representa. Quer dizer, você vê o prédio do mosteiro, você vê uma vista aérea do mosteiro, você vai ver que tem aquele espaço ali no meio com árvores, né? Você vê as copas das árvores, né? Ou então um lugar bem bonito, com flores, né? E é o único lugar, assim, dentro da construção do mosteiro que a gente vê isso. E está aberto justamente para o céu, quase como quer dizer o que o mosteiro é. Quer dizer, o mosteiro é um lugar, um canal dessa comunicação do céu com a terra, né? Do homem com Deus. Então é bem significativo para a construção monástica o claustro de um mosteiro. E em torno desse claustro é que nós vamos ter então dispostos os outros edifícios monásticos. E principalmente a igreja, o capítulo e o refeitório. Nesses 3 lugares nós vamos ter a cruz, uma mesa, né, e o lugar do abade, que faz as vezes de Cristo. Então, geralmente, na igreja nós temos o altar, temos o trono, a cátedra do abade, e temos lugar para se fazer a leitura. Não? No refeitório, nós temos a mesa bacial, que está geralmente encimada pela cruz, e temos o púlpito, onde se faz a leitura, porque os monges não falam durante a refeição, conforme a regra de São Bento manda. Tem a leitura durante a refeição. No capítulo, nós vamos ter o lugar, o trono do abade, encimado pela cruz, e nós temos o lugar também para a leitura. Então, esses 3 lugares, eles estão, de certo modo, o Dom Romain Banquet, que foi um abade reformador importante do século XIX, ele dizia: nos mais antigos mosteiros, a arquitetura do refeitório imita fielmente a arquitetura tão imponente e religiosa da igreja. Para que essa imponência, se o refeitório só servisse para aí se tomar os alimentos tão pobres da austeridade monástica? Quer dizer, para que haveria necessidade de ter um refeitório assim, quase que copiando o estilo da igreja, se aí serviria só para tomar a refeição, né, como a regra manda? Não é por causa da palavra de Deus e das orações especiais que precedem e seguem as refeições? Eu penso que sim. Então ele diz que a própria refeição monástica, o ambiente para a refeição monástica, é reflexo da palavra de Deus que vai ser lida ali. Por isso que o ambiente do refeitório se assemelha da igreja e ao mesmo tempo do capítulo. Por isso que no ritual monástico nós temos procissões da igreja para o capítulo, do capítulo para a igreja, da igreja para o refeitório, do refeitório para a igreja. Né? Hoje, infelizmente, em muitos mosteiros, essas procissões e ritos foram suprimidos. Mas nos mosteiros tradicionais, né, eu espero que nós possamos fazer isso lá no nosso mosteirinho, né, existem essas procissões, são muito bonitas. Tem o capítulo da noite, e aí termina o capítulo da noite, os monges já estão todos de cogula, já saem em procissão para a igreja. Então, quando se lê a leitura, se faz a leitura no capítulo à noite, as completas, a última oração na igreja, não tem a leitura, já começa com o exame de consciência. Né? Os monges terminam a hora de sexta, meio-dia, saem em procissão da igreja para o refeitório. A oração que inicia a refeição é um pequeno ofício. Termina a oração, aqueles que não vão para a cozinha para lavar a louça, vão para a igreja para fazer em procissão para a igreja, para fazer a ação de graças. Então, esses 3 lugares regulares no mosteiro, igreja, capítulo e refeitório, estão interligados, não pela palavra de Deus que se lê
ali, que se ouve ali, estão interligados, né, pela refeição, porque na igreja, né, se ouve a palavra de Deus e se alimenta da Eucaristia. O refeitório, a refeição, é uma extensão disso, né, que alimenta também o nosso corpo, ao mesmo tempo que nós ouvimos a palavra de Deus, a vida dos santos, a palavra da igreja sendo proclamada no púlpito do refeitório. Né? No capítulo, a mesma coisa, quando nós temos as reuniões ou da comunidade, onde se reza pelos mortos, onde se ouve a leitura da regra de São Bento, onde se lê livros espirituais, onde a comunidade coloca em comum na vida de família, em torno do abade, né, as notícias do dia, ou da igreja, né, ou alguém dá uma conferência, ou abade, ou alguma outra pessoa dá uma conferência, outro monge, para a própria comunidade. Então esses 3 lugares no mosteiro, os 3 lugares regulares, são muito importantes para nós. E por isso, em geral, tanto o capítulo, quanto o refeitório, quanto a igreja, eles estão mais ou menos unidos, vamos dizer assim, na grandiosidade da construção. Né? Eu coloquei aí para vocês nesse folhetinho umas imagens de construção moderna, né, da década de 80, 90, no mosteiro de monjas, que vocês podem ver aí. É um mosteiro Notre-Dame de l'Annonciation, lá no Barru. Então veja que bonito, não? A construção, a primeira aqui é o refeitório, que as monjas estão em pé diante da mesa, tá vendo? A foto está pequenininha, mas eu acho que dá para ver, não dá? Então, mas veja o teto do refeitório, é todo de madeira, né? E como é bonito, não? E o capítulo, olha só, elas estão sentadas, tá vendo? Então tem uma monja que está lendo aí no meio, e as outras estão sentadas, né? Tá vendo a cadeira da abadesa que está sozinha lá, não? No refeitório tem a mesa, tem um crucifixo, tá vendo? Mesma disposição, mutatis mutandis, né, da igreja. Na igreja a mesma coisa, tem o altar, tem a cruz, não? Então a construção aqui do mosteiro, que vocês veem aqui, o mosteiro que vocês estão vendo é o Barru, olha só. Esse mosteiro tem 2 claustros. Aqui a foto não dá para ver bem, né? Vejam aí a fonte que eu falei com vocês, está vendo? Não dá para ver bem a saídas de água, mas aí dá para ver a cruz, está vendo? Simplesinha, pequena, mas tem a cruz, tem as saídas de água, né, na fonte. Então, de modo que essas 3 construções, essas 3 lugares regulares, são muito importantes. Agora, a cela monástica, né, que é uma terminologia que ficou no monaquismo, do eremitismo passou para o cenobitismo. Eu já falei aqui de outra vez que a palavra mosteiro inicialmente foi aplicada, era a morada do monge, quer dizer, a morada do solitário. A morada de uma comunidade é um cenóbio, onde se liga koinobion, né? Bios, vida, comunhão, vida em comum. Koinobion, cenóbio, onde se leva a vida em comum. Então, cenóbio seria o nome verdadeiramente apropriado para o que nós hoje chamamos de mosteiro. Mosteiro seria a morada do monge, do solitário, do eremita. E monge seria o eremita. Cenobita seria aquele que viveria no cenóbio. Mas a palavra cela, monge, mosteiro, passou tudo a ser aplicado ao cenóbio, ao cenobita, né? Hoje a gente chama monge eremita, monge cenobita, né? Indistintamente. Mas a palavra cela, que seria a morada de um monge, né, passou para ser o quarto do monge, ficou sendo denominado de cela dentro do mosteiro, né? A cela, de certo modo, está, vamos dizer assim, acompanha essa sacralidade dos lugares regulares, porque na cela, junto à cama do monge, deve ter o crucifixo, a cruz, né? Na entrada da cela tem uma piazinha de água benta, para o monge, quando entrar e sair da cela, fazer o sinal da cruz.
Então, o dia, o espaço monástico é marcado por ritos, por esses sinais, por esse simbolismo. A gente entra na igreja, faz uma reverência para o altar, entra no capítulo, faz uma referência para a cruz que está lá no capítulo, entra no refeitório, quando passa pelo meio, faz uma reverência para a cruz que está no refeitório, entra no capítulo ou na entrada do refeitório, tem uma pia de água benta, então a gente molha a ponta do dedo e faz o sinal da cruz para entrar no refeitório. Então vejam que esse simbolismo que a gente entra na igreja, né? Quando a gente se prepara para entrar para a igreja, na estação, né? O sino está tocando, os monges formam duas filas, liderados pelo abade, para entrar na igreja, que ele é o momento da pessoa se recolher e se preparar para entrar na igreja. Quando o abade dá o sinal, né? Que a fila começa a andar, tem um irmão na porta que oferece água benta para todo mundo, aí a gente passa para o vizinho e os dois fazem o sinal da cruz para entrar na igreja. Então vejam que tudo isso se repete no refeitório, é a mesma coisa. Quando a gente vem em procissão da igreja para o refeitório, não precisa, mas quando sai do refeitório, aí pega a água benta e faz o sinal da cruz. Então veja que essa sacralidade, né, que é demonstrada por esses ritos, isso tem que ser entendido por nós, porque isso é que, de certo modo, sacraliza esses lugares. Senão a cruz, o altar, a mesa, o púlpito, isso não vai dizer nada. Uma pessoa pode entrar ali e achar, ai, que bonito esse espaço, né? Ó, que lugar bonito, né? Então, como agora tem um mosteiro lá na Inglaterra que foi vendido, né? Não sei como que as monjas tiveram coragem de fazer isso. Venderam todo o mosteiro, uma coisa maravilhosa, construíram um mosteiro que parece assim um túnel, um negócio assim, uma construção dessas que a gente vê em Brasília, né? E horrível, feia. Foram morar lá, devem estar felizes da vida, né? Vamos ver até quando, né? Não, porque vão acabar. Estão acabando. E hoje no mosteiro, então, na Capela do Santíssimo, agora transformaram o mosteiro num restaurante, né? Mas não tiraram nem o altar. Então você vê assim as pessoas comendo e bebendo, né? Assim, onde era a Capela do Santíssimo, aí estava o altar ali, né? Tem uma coisa assim abominável, né? Um negócio, abominação isso, não? No Salvador, para a gente não ir tão longe, não achar que é só na Inglaterra que acontece isso, tem um convento, acho que foi do Carmo, que foi vendido, né? E na mesa lá, o cinzeiro, né? São cálices. Então são cálices, aí botaram um negócio para cigarro, né? Você colocar o cigarro, né? Então você veja, tem gente que acha, ai, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que eu vomitaria se eu tivesse comendo, fosse obrigado a comer num lugar desse, porque sentiria uma profanação daquele lugar. Aquela construção, aquele lugar não foi feito para isso. Então, justamente a arquitetura monástica, né, e a grandeza desse simbolismo todo que nós nos referimos aqui, é por causa da vida que se leva ali dentro. Então, não só a construção, como o Papa Bento XVI disse, é um reflexo disso, das pessoas e da vida. Foi concebida, elas são portadoras de uma ideia. Mas isso nos ajuda a viver a nossa vida monástica. Mesmo eu que não construí aquele mosteiro, mas que vou viver lá, que vou morar lá, que vou rezar, né? Aquela arquitetura, aquele ambiente, ele tem influência sobre o meu modo de viver. Mas é uma coisa triste isso, quer dizer, que a pessoa vê, se a gente não, né, se a beleza não desce, como a gente disse aqui, né, como disse São Tomás, na inteligência, fica muito difícil, para nos sentidos, né? E você vai analisar as coisas como se fossem feias ou belas, só com os sentidos e não com a inteligência, né? Então eu queria justamente tecer alguns comentários sobre aquilo que faz com que esses lugares, como que o mosteiro, né, que tudo isso seja, vamos dizer assim, sagrado
que isso adquira, que isso seja portador de uma ideia, não? Como que deve ser mobiliada, por exemplo, a cela do monge, né? Há um livro do século XIX que diz assim, que o mobiliário das celas respire a mais estrita pobreza, uma pequena mesa para escrever, um banco ou uma cadeira comum, uma bacia, um jarro para água, claro, nessa época não tinha banheiro nas celas, e como ornamento uma cruz sem imagem, pintada de vermelho. Isso era um mosteiro lá da França, porque os monges tinham também um ideal missionário. Então, 3 tábuas sobre cavaletes ou numa armação de cama de ferro com um acolchoado fino, um travesseiro de palha, lençóis e cobertores de acordo com o clima. Tal é o leito composto segundo o texto da regra. É uma cama dura. É preciso que um monge possa dormir, mas é preciso que o seu sono seja o de um trabalhador e de um combatente, não o de um preguiçoso e de um sensual. É preciso que o monge, se tiver inspiração e força para isso, possa se imolar até no seu sono. A noite deve ser marcada por esta nota de penitência e de imolação, quanto à maneira de tomar a medida indispensável do sono. Então, quer dizer, essa cama macia, cheia de cobertores, né? Maravilhosa, quando a pessoa se afunda, né? Eu uma vez fui... Estou lembrando aqui de uma coisa agora. Ele está... Esse negócio de filmar é horrível, que impede a gente de falar um monte de coisa. Não vou contar aqui. Então veja que até o sono do monge, né, quando ele está inconsciente, vamos dizer assim, deve proporcionar-lhe um modo de viver monástico. Não? Então eu fui num mosteiro, por exemplo, onde não existem cadeira lá só para hóspede, até no refeitório. Só tem banco, não tem encosto em lugar nenhum. Nem na cela, nem no refeitório, né? Você tem que aprender a sentar direito. Esse negócio de encostar, emborcando aqui assim, escorregando, né? Não tem como. Se escorregar, você cai, né? Então eu fiquei muito impressionado com isso, né? Pode parecer uma coisa boba, mas se você for ver isso em qualquer lugar que você for sentar, você tem que ficar, né, com o corpo assim, senão você vai sentar aqui, né, em cima do seu próprio corpo. Não, é uma coisa para você ter uma postura que até em pé ou sentado você está ali. Então vejam que até o mobiliário tem que ajudar a pessoa a viver esse tipo de vida, né? Então a limpeza das coisas, né? Então tudo isso, né, faz parte eu fiquei muito impressionado num mosteiro que eu fui, de ver assim, os monges não tem nenhum empregado. Então você vê que a praticidade da vida monástica faz com que as tarefas caseiras, vamos dizer assim, do mosteiro sejam realizadas por todos e com muita facilidade, com muita funcionalidade, né? Tem mosteiros que quando termina a refeição, o refeitório, as mesas já estão todas prontas para outra refeição. A única coisa que vai para lavar são os pratos, ou as terrinas onde os monges comem, né? Então são coisas que facilitam muito, né? Às vezes o tomate ou laranja, tomate, está aqui na frente de cada um. Então quem quiser descasca o seu tomate, bota, se não quiser depois deixa aqui, que vão recolher, né? A fruta que tiver para comer, está tudo a própria pessoa que faz, né? Então é muito interessante isso, porque, né, mostra lá como você termina de tomar no café da manhã, você mesmo já lava a sua cuia onde tomou o café, né? Já deixa tudo o talher, de tudo disposto ali. Então não tem como
Não tem esse negócio de ter um monge que vai ficar lá lavando 2 horas. Imagina numa comunidade de 60, né? Quando eu morei em Santo Anselmo, lá éramos 130 pessoas, você imagina, para um refeitório, né, enorme, maior do que a nossa igreja. Então, quando terminava o jantar, eram 8 monges para lavar, era uma coisa de doido, apesar de ter máquina para lavar tudo, mas gente tirando a sujeira dos pratos, da panela e coisa aquilo, e era aquela, parecia uma colmeia, né? E a gente lavando, bota em máquina, já o outro já vai tirando aquele negócio de máquina, vai empilhando o prato, vai botando coisa e tal. Seria muito mais fácil que todo mundo, cada um lavasse o seu, né? Se fizesse assim, mas dependendo do lugar, né? O modo de funcionar. Mas o mosteiro, geralmente, a praticidade, a funcionalidade, isso ajuda a comunidade também a viver uma vida de despojamento. São Bento não tem essa concepção da pobreza franciscana, mas o fato de não possuirmos bens próprios, né? E o fato de zelar em tudo, São Bento diz, tudo no mosteiro tem que ser considerado como um vaso sagrado do altar. Então todas as coisas do mosteiro, elas são vistas de modo sobrenatural. São Bento tem um princípio de que a utilidade do outro, eu tenho que pensar na utilidade do outro antes do que é para mim. Então eu tenho que deixar, eu comi pão, os farelos do pão estão aqui na mesa, eu tenho que limpar a mesa todinha, tirar, porque o outro irmão que vier depois de mim tem que encontrar esse lugar limpo, como eu gostaria de encontrá-lo. Então esses detalhezinhos fazem a nossa vida. Eles são parte inteira. Pode parecer para quem está de fora, meu Deus, mas por que tem que subir assim a escada? Por que tem que fazer? Por que quando sentar tem que sentar dessa maneira? Por que a pessoa, pode ser que um postulante no início da vida monástica, quando ele recebe todas essas normas assim, do modo de falar, do modo de andar, do modo de sentar, do modo de subir e descer a escada, né, que não pode correr, que não pode fazer isso, ele, nossa, que coisa de doido, parece um monte de regrinhas, pode parecer algo artificial, mas não é não. É porque aquele ambiente que nós estamos vivendo, há um simbolismo em cada gesto desse. Nesse rito, nessa cerimônia, eles são portadores de algo que fazem com que aquele ambiente e eu, o monge que ali vivo, nós nos integremos nesse louvor a Deus. Então, por isso eu disse, é impensável a gente ver, né, um ambiente assim sacral, como o de um mosteiro, desacralizado. E o pior, que quando está um hotel virou isso, né, mas o pior é quando tem uma comunidade monástica desacralizada. Como a gente já sabe, né, mosteiros onde monges andam de bermuda dentro do mosteiro. Então não dá para você ver um lugar daquele, um claustro, né? Ou então numa igreja, num refeitório daquele, um lugar que foi feito para um determinado modo, uma atitude, gestos, cerimônias, e você vê uma pessoa ali vestida de um modo totalmente contrário àquilo para aquele lugar para o qual aquele lugar foi feito. Então vejam que aqui, quando a gente fala do espaço monástico, nós estamos falando das pessoas, porque esse espaço foi feito para servir as pessoas, para levar essas pessoas a Deus, a entrar em contato com Deus, e não para as pessoas se servirem desse lugar para qualquer coisa. Então eles foram construídos para essa finalidade, né? De modo que então todas as vezes que a obediência em nossas ocupações nos derem a liberdade, né, devemos considerar a cela como um santuário. Devemos fazer nossas delícias em permanecer em nossas celas sob o olhar de Deus. É a guarda da cela que os monges antigos vão falar, né? Então o monge, quando não tiver alguma coisa que a obediência exige que ele esteja fora da cela, ele tem que estar na cela. É preciso estarmos aí com uma grande dignidade. Não há ninguém, alguém pode dizer assim, mas dentro da cela, né? Posso andar pelado, porque não tenho ninguém.
né? Dentro da minha cela só tem eu? A Deus. A Deus. Né? A cela é o vestíbulo do céu, é um segundo santuário. Então há um modo de viver que é muito contrário ao de hoje. Não, porque hoje a pessoa se permite, não vou nem chamar de liberdade disso, mas se permite certas atitudes, porque ninguém está vendo, aí eu posso fazer. Aí eu posso fazer assim, não tem problema, que ninguém está vendo. Né? Então é algo que a gente tem que pensar de verdade, né? Nisso, né? E no mosteiro a gente tem que pensar nisso, né? E então nós devemos dizer para uma palavra sobre o ofício, o canto, a salmodia, as cerimônias realizadas no espaço monástico, para que a gente possa entender de verdade a ideia, como nós ouvimos no início aqui na fala do Bento XVI, a ideia que esse espaço é portador. Qual é a ideia que está por trás dessa arquitetura de um mosteiro, de um claustro, de um refeitório, de uma igreja, de um capítulo, da cela monástica? O fundo íntimo da vida monástica é a prática contínua e a mais perfeita possível do primeiro mandamento, né? Adorar a Deus, amá-lo de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Então, é a razão pelo qual São Bento escreve em sua regra que nada deve ser anteposto ao ofício divino. Nicol operi Dei, a obra de Deus, ofício divino, preponato. Tudo no plano divino se relaciona com a celebração da glória de Deus. Tudo está relacionado com a celebração da glória de Deus. E no mosteiro não é diferente. O mundo esqueceu essa verdade, né? No século não se reza. E por isso é preciso, como outro Moisés, aliás, a primeira leitura da missa de hoje fala justamente de Moisés intercedendo pelo povo de Deus, né? É preciso, como outro Moisés, que os homens elevem as mãos na montanha. Portanto, o ofício divino para os monges é esse: é elevar as mãos, e não é à toa que os mosteiros são todos construídos em colinas, né? Ainda que sejam pequenas como nós, né, aqui do Rio, mas o mosteiro são as mãos levantadas nesse mundo como outro Moisés, para interceder pela humanidade, pela igreja, né? A homenagem do louvor é uma necessidade social. Toda a razão de ser da vida monástica é a celebração desse ofício divino, dessa obra de Deus. Então, todos os detalhes de nosso dia, de um dia vivido no mosteiro, são preparação para o ofício divino, para esse louvor da glória de Deus, né? Assim, longe de sacrificá-lo por causa de nossas outras obrigações, nós estabeleceremos a ordem e a prática delas de tal maneira que todas se relacionem para facilitá-lo, melhorá-lo, deixar-lhe as horas determinadas desde a antiguidade e dar-lhe o maior esplendor. Nós estamos assistindo, e essa é a causa da decadência, justamente o contrário. Ao invés de ser a obra de Deus que regula a vida no espaço do mosteiro, estão sendo as outras coisas que estão regulando a obra de Deus. Então deixa-se de rezar as horas menores, porque nós temos que trabalhar, não dá tempo para trabalhar. Mas aí os mosteiros ficam cheios de empregados. Então não se entende isso. Né? Deixa de se fazer as coisas, diz, está demorando demais, não vamos cantar não, vamos só recitar que vai mais rápido. Para que cantar tudo, né? Nossa, isso é cantoria, né? Mas eu, quando estava em Roma, fazia parte da capela latina. Então, como os monges que estavam lá, todos queriam rezar tudo em latim, cantar tudo em gregoriano, nós rezávamos laude, depois tinha a missa, né? Então a missa era toda cantada, todos os dias tinha prefácio cantado, né? Então demorava um pouquinho, né? Assim, coisa a gente levantava mais cedo, né?
E um dia foi um monge que queria fazer uma experiência na nossa capela, né? Então queria ir lá, foi um outro. Aí quando eu vi que ele chegou, terminou Laudes, ele já não estava aguentando mais, mas aí ia começar a missa, né? E quando terminou lá, ele falou assim, meu Deus, aquilo lá parecia que não ia acabar. Ele reclamou, né, com os outros monges, parecia que não ia acabar aquilo, né? E a gente estava ali na maior felicidade, né, fazendo aquilo. Mas você veja, a pessoa que não está predisposta, preparada para a oração, aquilo realmente é um tormento para ela. É alguma coisa. Eu, quando entrei no mosteiro, tinha as vigílias de Natal. Começavam às 10h30, se eu não me engano. 10 horas? Acho que era às 10 horas. Começava a vigília de Natal. Terminava as vigílias de Natal, tinham 15 minutos de intervalo, começava a missa do galo, né? A missa da noite de Natal, que terminava lá para as 2 horas da madrugada. Quando terminava a missa de Natal, nós chegávamos na sacristia, já estava o que tinha naquela época, todos os monges celebravam a missa da aurora logo depois da missa da noite. Natal tem 3 missas, né? Da noite, da aurora e do dia, né? Então, quando a gente chegava na sacristia, os postulantes, noviços, professos simples, já iam para cada um, já estava estipulado para um dos padres, que já estava o cálice do padre preparado no lugar dele, né? Era só os que não celebraram vestirem a casula, e porque estava todo mundo de branco já, e vestiam a casula, botava estola, vestia a casula, pegava o cálice, a gente pegava o livro e ia na frente dele, e os altares eu lembro que ajudava na sacristia, terminava a comunhão na missa conventual, né? A gente já saía para acender tudo contra a vela de todos os altares, né? Santíssimo, todos aqueles, tinha missa em todos os altares da igreja, a missa silenciosa, né? No altar da sacristia, no altar do capítulo, no altar do claustro de São Bento. E uma coisa, o povo ficava assim, a igreja nossa, né, lotada, tinha muita gente, muitas pessoas ficavam para participar daquela missa particular. Era algo que as pessoas ficavam espantadas de ver que a gente tinha terminado aquelas quase maratona de 3h30 de ofício e missa, e aí os padres iam celebrar a missa da aurora, a missa particular, né? Então era coisa, né? Então é uma coisa que a gente vê assim hoje, infelizmente não tem mais isso, né? Então a gente vê como uma das coisas, né, dessa decadência que está havendo é justamente a não compreensão do que são essas cerimônias, do que são esses ritos, a não compreensão da ideia que está impregnada nesse lugar que nós vivemos. E se nós perdemos isso, essas ideias deixam de estar impregnadas nesses lugares. A igreja vira um museu, onde as pessoas vão lá e o barroco brasileiro, colonial brasileiro, coisa, né? É bonito, mas é uma coisa para se ver como cultura, como arte, né? Mas veja, quer dizer, se nós perdemos, a nossa fé decresce, o nosso modo de viver não condiz com aquele lugar, o próprio lugar deixa de ter o simbolismo e ser portador da ideia que ele é. E essa é a desgraça, né, da decadência que nós estamos vivendo hoje, né? Então tudo tem que estar em função dessa glória de Deus que o monge é chamado a dar no mosteiro, não? Então o ofício divino não será nunca um obstáculo, nem um entrave às obrigações secundárias indispensáveis, seja para a vida da comunidade, seja para o bem do próximo. É a razão pela qual São Bento, quando ordena o ofício da noite durante o verão, sem tocar nos salmos, simplifica e abrevia todos os outros detalhes, por causa da brevidade da noite, diz ele. Essas obrigações secundárias não poderiam invadir o dia do monge e tomar pouco a pouco o primeiro lugar. Por exemplo, né, as obras sociais que os mosteiros começam a fazer, as obras de caridade, humanitárias, familiares de todo tipo, né? Então é claro que o mosteiro pode ter obra social, deve. É claro que o mosteiro pode fazer isso, ter escola, ter faculdade, ter hospedaria, pregar retiros, né, promover isso ou aquilo, né, concertos de música, né, cursos de latim,
Ótimo, maravilhoso. Mas isso não pode interferir no cume da vida dos monges, que é a vida de oração, que é o ofício, a obra de Deus, né? Então, de modo que o ponto culminante da vida monástica é o serviço, a intimidade, o gáudio, né, de Deus através da oração da igreja. Então, um monge penetrado desses pensamentos deve alegremente se apressar ao toque do sino que o chama ao coro. O coro é esse encontro misterioso de Deus e da sua igreja. Como a gente pode conceber que alguém chegue atrasado a tal encontro?